Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor. Edição ecumênica da Barça de 1972. Antigo Testamento. Narração, Margarete Vital. Números, capítulo 7. Ofertas dos príncipes. Aconteceu, porém, que no dia que Moisés acabou o tabernáculo e o levantou, ungiu e santificou com todos os seus vasos, como também o altar com todos os seus vasos, ofereceram os príncipes de Israel e os chefes das famílias que havia em cada tribo, e os capitães dos que haviam sido alistados, suas ofertas diante do Senhor: 6 carros cobertos com 12 bois. Cada 2 capitães ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. E disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles, para que sirvam no ministério do tabernáculo, e entregá-los-ás aos levitas, segundo a ordem do seu ministério. E assim, tendo Moisés recebido os carros e bois, os entregou aos levitas. Deu 2 carros e 4 bois aos filhos de Gerson, segundo era a necessidade que deles tinham. Deu aos filhos de Merari outros 4 carros e 8 bois, para se servirem deles, e a todas as funções dos seus cargos, a ordem de Itamar, filho do sacerdote Arão. Aos filhos de Caate, porém, não deu carros nem bois, porque servem no santuário, e levam os cargos aos seus próprios ombros. Portanto, ofereceram os capitães, para a dedicação do altar, no dia em que foi ungido, as suas oblações diante do altar. E o Senhor disse a Moisés: cada um dos capitães ofereça cada dia os seus donativos para a dedicação do altar. No primeiro dia fez a sua oferta Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. E o seu donativo foi um prato de prata de 130 siclos de peso e uma redoma de prata de 70 siclos, segundo o peso do santuário, cheios ambos de farinha borrifada com azeite para o sacrifício. Um grauzinho de ouro do peso de 10 siclos, cheio de incenso. Um boi da manada e um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um bode pelo pecado, e para o sacrifício dos pacíficos 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, ofereceu Natanael, filho de Suar, chefe da tribo de Issacar, um prato de prata, que pesava 130 siclos, e uma redoma de prata de 70 siclos, segundo o peso do santuário, cheios ambos de farinha borrifada com azeite para o sacrifício. Um grauzinho de ouro do peso de 10 siclos, cheio de incenso. Um boi de manada e um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um bode pelo pecado. E para o sacrifício dos pacíficos 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Suar. Ao terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e príncipe dos filhos de Zabulon, ofereceu um prato de prata que pesava 130 siclos e uma redoma de prata que tinha 70 siclos pelo peso do santuário, cheios ambos de farinha borrifada com azeite para o santuário. Um grauzinho de ouro do peso de 10 siclos, cheio de incenso. Um boi da manada e um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um bode pelo pecado. E para o sacrifício dos pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. Ao quarto dia, Elisur, filho de Sedeur e príncipe dos filhos de Ruben, ofereceu um prato de prata que pesava 130 siclos e uma redoma de prata que tinha 70 siclos pelo peso do santuário, cheios ambos de farinha borrifada com azeite para o santuário. Um grauzinho de ouro do peso de 10 siclos, cheio de incenso.
um boi da manada e um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, e um bode pelo pecado. E para o sacrifício dos pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. Ao 5º dia, Salamiel, filho de Surizadai, príncipe dos filhos de Simeão, ofereceu um prato de prata que pesava 130 siclos e uma redoma de prata que tinha 70 siclos pelo peso do santuário, cheios ambos de farinha borrifada com azeite para o sacrifício. Um grauzinho de ouro que pesava 10 siclos, cheios de incenso. Um boi da manada e um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, e um bode pelo pecado. E para as hóstias dos pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Salamiel, filho de Surizadai. Ao 6º dia, Eliasaf, filho de Duel e príncipe dos filhos de Gad, ofereceu um prato de prata que pesava 130 siclos e uma redoma de prata que tinha 70 siclos pelo peso do santuário, cheios ambos de farinha borrifada com azeite para o sacrifício. Um grauzinho de ouro do peso de 10 siclos, cheio de incenso. Um boi da manada e um carneiro, e um cordeiro de um ano para o holocausto, e um bode pelo pecado. E para as hóstias dos pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Duel. Ao 7º dia, Elisama, filho de Amiúde e príncipe dos filhos de Efraim, ofereceu um prato de prata que pesava 130 siclos e uma redoma de prata que tinha 70 siclos pelo peso do santuário, cheios ambos de farinha borrifada com azeite para o sacrifício. Um grauzinho de ouro do peso de 10 siclos, cheio de incenso. Um boi da manada e um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto e um bode pelo pecado. E para as hóstias dos pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. Ao dia 8º, Gamaliel, filho de Fadassur e príncipe dos filhos de Manassés, ofereceu um prato de prata que pesava 130 siclos e uma redoma de prata que tinha 70 siclos pelo peso do santuário, cheios ambos de farinha borrifada com azeite para o sacrifício, um grauzinho de ouro do peso de 10 siclos, cheio de incenso, um boi da manada e um carneiro, e um cordeiro de um ano para o holocausto, e um bode pelo pecado. E para as hóstias dos pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Fadassur. Ao dia 9º, Abidã, filho de Gedeão e príncipe dos filhos de Benjamim, ofereceu um prato de prata que pesava 130 siclos e uma redoma de prata que tinha 70 siclos pelo peso do santuário, cheios ambos de farinha borrifada com azeite para o sacrifício, e um grauzinho de ouro do peso de 10 siclos, cheio de incenso. Um boi da manada e um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, e um bode pelo pecado. E para as hóstias dos pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gedeão. Ao dia 10º, Aiezer, filho de Amizadai e príncipe dos filhos de Dan, ofereceu um prato de prata que pesava 130 siclos e uma redoma, que tinha 30 siclos pelo peso do santuário, cheios ambos de farinha borrifada com azeite para o sacrifício, um grauzinho de ouro do peso de 10 siclos, cheio de incenso, um boi da manada e um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, e um bode pelo pecado. E para as hóstias dos pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano.
Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. Ao dia 10º, Fegiel, filho de Ocrã e príncipe dos filhos de Aser, ofereceu um prato de prata que pesava 130 siclos e uma redoma de prata que tinha 70 siclos pelo peso do santuário, cheios ambos de farinha borrifada com azeite para o sacrifício. Um grauzinho de ouro do peso de 10 siclos, cheio de incenso. Um boi da manada, e um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um bode pelo pecado. E para as hóstias dos pacíficos 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Fegiel, filho de Ocrã. Ao dia do 10º, Aíra, filho de Enã e príncipe dos filhos de Neftali, ofereceu um prato de prata que pesava 130 siclos e uma redoma de prata que tinha 70 siclos pelo peso do santuário, cheios ambos de farinha borrifada com azeite para o sacrifício, um grauzinho de ouro de peso de 10 siclos, cheio de incenso, um boi da manada e um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um bode pelo pecado. E para as hóstias dos pacíficos 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aíra, filho de Enã. Estas as coisas que se ofereceram pelos príncipes de Israel na dedicação do altar, no dia em que foi consagrado: 12 pratos de prata, 12 redomas de prata e 12 graizinhos de ouro, pesando cada prato 130 siclos e cada redoma 70, de sorte que todos os vasos de prata juntos pesavam 2.400 siclos pelo peso do santuário. 12 graizinhos de ouro cheios de incenso, de 10 siclos cada um pelo peso do santuário, e todos juntos faziam 120 siclos de ouro. 12 bois da manada para o holocausto, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano com as suas libações, 12 bodes pelo pecado. Para as hóstias dos pacíficos, 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros de 1 ano. Estas são as ofertas que se fizeram na dedicação do altar quando foi ungido. A voz. E quando Moisés entrava no tabernáculo do concerto para consultar o oráculo, ouvia a voz do que lhe falava desde o propiciatório que estava sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, donde também lhe falava.